O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. É isso, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira passada, dia 26 de fevereiro. Ditador militar do Sudão visita a Líbia em busca de apoio. O Al-Burhan, ele se encontrou, né, com o primeiro-ministro, né, da Líbia, que é o primeiro-ministro do governo pró-Ocidente e apoiado pela Turquia, né? Não é do governo baseado em Tobruk, que é o apoiado pela Rússia. E por que essa distinção? A gente sempre faz isso, né? Porém, por que ela é interessante também nesse caso? Porque a facção do Khalifa Haftar, né, o general Khalifa Haftar, que é baseado em Tobruk, é o que controla a maior parte da fronteira entre Líbia e Sudão, né? Incluindo uma parte da fronteira controlada pelas forças de apoio rápido, né? A coalizão de milícias Janjaweed, que luta contra os militares sudaneses. Então, basicamente, o que essa visita pode acabar acarretando é interconectar as duas guerras civis. A guerra civil da Líbia com a guerra civil do Sudão. Então você tem o governo militar sudanês sendo apoiado pelo governo libanês de Trípoli e as milícias Janjaweed do Sudão, que já são apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, serem apoiados pelo governo líbio de Tobruk. No chifre da África também temos duas notícias etíopes. Uma delas é que um ataque aéreo da Força Aérea Etíope na região de Amhara deixou pelo menos 15 civis mortos, tá? Como parte, né, dos combates entre o governo federal etíope e as milícias Fano. E a outra notícia é que o governo etíope quer impedir que no Reino Unido uma casa de leilões chamada Anderson & Garland leiloe, tá, um escudo que foi saqueado justamente naquela batalha de 1868 que a gente falou no programa passado. No programa passado a gente falou que a abadia de Westminster estaria disposta a devolver, tudo muito bonitinho, mas uma casa de leilões britânicas, né, está para leiloar esse escudo, que era ali um escudo da Guarda Imperial Etíope, né? Na época era o Império da Abissínia, né? E que foi saqueado pelas tropas britânicas. Eu valorizo muito o esforço diplomático da Etiópia em evitar esse leilão, embora eu acho que a alegação, né, para manter o leilão vai ser de que é uma casa de leilão privada, enfim, que é um processo privado. Então, eu acho que a ferramenta diplomática correta para essa crise seria um vampetaço, tá? Nas redes sociais da Anderson & Garland, para eles não leiloarem o escudo. E, finalmente, no norte da África, foi inaugurada essa semana, na Argélia, a maior mesquita da África, que será a terceira maior mesquita do mundo, a Grande Mesquita de Argel, que vai ter inclusive o minarete mais alto, tá, de todas as mesquitas. A minarete são as torres onde as pessoas são chamadas para as orações. E essa notícia é interessante não por questões religiosas ou arquitetônicas apenas, mas também pelo fato de que ela foi construída pela China. Tá? Ela foi construída por uma empresa chinesa com financiamento chinês, tá? Como parte ali de melhores relações entre os governos autoritários argelinos ali, a tradição militar argelina, com a China. Então também tem essa questão aí de relações de política internacional nessa construção. Notícia da terça-feira, dia 27 de fevereiro. Casa Branca fala em racismo após declaração de Trump. Qual? O Donald Trump, na última sexta-feira, dia 23, ele estava num comício na Carolina do Sul, tá? Um evento de campanha da Federação Negra Conservadora.
né? E aí lembra os esquetes do Ken Pili, né? Dos Black Republicans. Black Republicans. E ele disse o seguinte, tá? Que ele foi indiciado uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, e muitos dizem que é por isso que os negros gostam de mim, porque eles foram muito machucados e sofreram muita discriminação. Eles me veem como uma pessoa que está sofrendo discriminação. Mas quais negros, né? Então, o primeiro problema é, nós temos um bilionário branco se colocando como alvo de discriminação. E segundo, ele basicamente disse que, olha, os negros, como eles também são muito acusados de crimes, né? Então eles me veem como um igual, porque crimes. Não, e assim, lembrando que o Partido Republicano tradicionalmente tem muito pouco voto negro, né? Por isso dá esquete do Key Peele. Exatamente. Mas aposto que o Tim Scott estava nesse rolê. Sim, não. O Tim Scott, ele tá doidão pra ser o vice, né? O Tim Scott tá... Não, e o Tim Scott estava no rolê. Que é da Carolina do Sul, o Tim Scott, para quem não, né, para quem não se lembra ou não sabe, né, o Tim Scott chegou até a ser pré-candidato, né, nos Estados Unidos, e ele é senador pela Carolina do Sul. O único senador republicano negro, né? E ele disse que ele está mais empolgado com a campanha do Trump do que com as próprias campanhas. E a Nikki Haley, né, que tem ascendência indiana, né? E também é da Carolina do Sul. Disse que as declarações foram nojentas. A gente vai ter 2 trechinhos, né, com notícias dos Estados Unidos, nos giros de notícias. Tá? Nessa daqui a gente vai falar mais das questões eleitorais. Né? A Nikki Haley disse no evento de campanha, também na Carolina do Sul, que o acordo migratório não saiu no Congresso dos Estados Unidos porque o Donald Trump sabotou o voto. O Donald Trump disse para os republicanos votarem contra o acordo, segundo ela. Tanto o Donald Trump quanto o Joe Biden venceram suas respectivas primárias em Michigan. Porém, no caso do Joe Biden, nós temos uma questão muito interessante, que é assim, Michigan, né, é um estado que tem uma grande comunidade negra, né, Detroit é a Motown e tudo mais, e também tem uma grande comunidade de descendentes de árabes. Então, teve uma campanha organizada para que as pessoas votassem no uncommitted, ou seja, que a pessoa fosse votar nas primárias, porém para dizer, olha, não pretendo votar em ninguém. Então o que aconteceu? O Joe Biden ficou com 81% dos votos, ok, né? Mas o uncommitted teve 13% dos votos. Foram pessoas que saíram de suas casas para votar num voto absolutamente simbólico para protestar contra o Joe Biden, especialmente árabes e muçulmanos, lembrando que não é a mesma coisa, né? Inclusive, né, uma senhora, vamos dizer assim, uma senhora disse, esses dias viralizou, que Israel é um país cristão. Eu queria ver a cara dessa pessoa quando ela descobrisse que a maioria dos cristãos em Israel são árabes, tá? Mas enfim, o Joe Biden venceu as primárias em Michigan, mas o uncommitted teve mais de 100 mil votos, ou seja, foi um baita protesto contra a postura do governo Joe Biden em relação a Israel e Palestina, como a gente tem mencionado. Outra coisa tradicional, né, no que tem nos Estados Unidos, nas eleições, é os candidatos e pré-candidatos normalmente lançam livros, né, sempre perto da eleição. Né? Então, teve lá o livro... Memórias. O livro da Elizabeth Warren, que era, tipo, lutando por um sonho. Né? O Joe Biden, antes da última eleição, foi Em Nome do Filho, né, porque ele fez a promessa para o filho dele que morreu e tal. E agora vai ter o livro da primeira-dama, né? Mas é parte do esforço de campanha, né? Da Jill Biden, que se chama American Woman. Não é a música. Do Lenny Kravitz. Não, a música é do Bad Company. É verdade, foi o cover do Lenny Kravitz. Isso, o cover do Lenny Kravitz é mais famoso, claro. The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden. Ou seja, o recorte temporal do livro é bastante restrito, né? Tipo, mulher americana, transformação da primeira-dama moderna, é isso que significa. E aí, ali falando com a imprensa, né, pro lançamento do livro,
perguntaram, né, os repórteres lá, repórteres de cultura, literatura, né, não era o pessoal da política, qual era o segredo do casamento deles, né, tipo, que vai ter 47 anos de matrimônio, né? E o Joe Biden disse que o segredo é um sexo bom. Então é isso, o Joe Biden vai querer botar a banca de transão na véspera das eleições. Presidente católico. Quem pegou o meme, né, do Gil do Cruzeiro? Presidente católico mandou essa. E claro, a gente não está entrando aqui no caráter do matrimônio deles, ou que faz o matrimônio ter ou não sucesso, o ponto não é esse. E não é nenhum ponto moralista. O fato é, como a campanha eleitoral nos Estados Unidos... Está focada no público jovem. Pois é, né, ela deixa as coisas meio doidas. E uma última notícia da política eleitoral dos Estados Unidos, o Mitch McConnell, que é o líder republicano no Senado, ele disse que vai deixar de ser o líder republicano do Senado em novembro, depois de quase 2 décadas na função, porém, ele vai terminar o seu mandato. Tá? Ele não está renunciando ao seu mandato, né? Ele tem mandato até 2027, se não me engano. Ele que está no Senado desde 85, né? E como liderança do partido desde 2007, o que torna ele o líder republicano há mais tempo no cargo, na história do partido. E aí ele teve até aquelas especulações sobre sua saúde recentemente, né? Que ele teve aquele episódio que ele meio que congelou ali em público e tal. Não, e na verdade é a maior liderança não só do Partido Republicano, de qualquer partido, né? Pois é, então, né, é isso aí, rotatividade. Né? E então ele disse que vai deixar o cargo da liderança. E para a gente fechar a América do Norte, o ex-primeiro-ministro do Canadá, Brian Mulroney, que foi primeiro-ministro de 1984 a 1993, faleceu essa semana, no último dia 29 de fevereiro. Ele tinha 84 anos de idade, ele foi do Partido Conservador. Então, ele, né, e aí o Justin Trudeau declarou o luto nacional, tivemos as devidas homenagens, enfim. Notícia da quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Tuvalu vai revisar acordo de segurança com a Austrália. A gente falou aqui, né, que nós tivemos as eleições em Tuvalu recentemente, no dia 26 de janeiro, e foi, essa semana, empossado como primeiro-ministro o Feleti Tel, né? A gente vai chamar ele só de Tel porque a gente é íntimo, a gente é brother. Ele foi procurador-geral de Tuvalu e foi eleito para o parlamento. E a gente havia comentado aqui que tudo indicava que nós teríamos uma vitória da oposição no país e que isso provavelmente poderia significar o rompimento das relações com Taiwan e o reconhecimento da China Pequim, da China continental, da República Popular da China, dentro da política de uma só China. Lembrando que hoje apenas 12 países reconhecem Taiwan como a legítima China. Um desses 12 é a Santa Sé, e dos 11 restantes, apenas 3 não são países insulares pequenos, né? Guatemala, Belize e Paraguai. Tá? O novo primeiro-ministro disse que isso não está na agenda, tá? Essa troca de representação chinesa, mas sinalizou que vai revisar o acordo de segurança com a Austrália. Porque, segundo o novo governo de Tuvalu, esse acordo não tem transparência e prejudica a soberania do país, já que, por esse acordo, lembrando, esse é o mesmo acordo que permitiria que migrantes climáticos, né, que refugiados climáticos, melhor dizendo, de Tuvalu, pudessem se assentar na Austrália. Por esse acordo, a Austrália teria um poder de veto em relação a acordos de Tuvalu com outros países. E quais outros países podem ser esses? República Popular da China, né? Vamos recapitular brevemente aqui, né? Xadrez Herbal é o único lugar do Brasil que fica falando de Oceania todo o programa. Mas hoje nós temos uma grande disputa de influência na Oceania, com países que historicamente reconheciam Taiwan e têm boas relações com os Estados Unidos e com a Austrália, e a China está chegando lá e falando, olha só,
A gente vai botar uma grana aqui, vamos construir um aeroporto novo, um porto novo, vamos trazer turistas chineses para suas belas praias, eles vão trazer dinheiro com eles e vamos querer usar o porto eventualmente. E na Austrália e em Washington soa um alarme de a China vai fazer uma base militar perto da costa australiana ou no meio do Pacífico. Né? Lembrando que nessa disputa geopolítica, e aí sim entra o termo geopolítica, nesse termo tão banalizado hoje em dia, a China tem um problema que ela, por enquanto, a sua marinha está confinada às suas águas. E são águas rasas e ela está cercada de países insulares. Né? Ela está cercada ali por Filipinas, né? Filipinas imediatamente a leste, Taiwan a sudeste, Indonésia mais a sudeste. Então, você ter uma base naval chinesa permanente no meio do Pacífico seria muito interessante para o país. Tá? Outras notícias da região. O chefe do Serviço de Inteligência da Austrália, o Mike Burgess, disse que um político australiano com anos no parlamento se tornou um agente estrangeiro, tá? Que vendeu o país a uma potência estrangeira. Ele usou o termo sold out. Ele vendeu o país. Tá? This politician sold out their country, party and former colleagues. Tá? E claro, agora está todo mundo querendo que ele diga que ele dê nome aos bois. Né? Então, teremos um possível escândalo na Austrália em breve. Na Nova Zelândia, onde temos, né, um novo governo conservador, o governo anunciou que vai fechar a autoridade sanitária Maori, tá? Afirmando que ela foi criada para melhorar o acesso dos Maori ao sistema público de saúde, porém que isso já não seria mais necessário e que essas funções serão absorvidas pelo National Health System, né? pelo SUS da Nova Zelândia, digamos assim. Porém, muita gente está protestando, já que essa agência de saúde para os Maori, a Maori Health Authority, também conhecida como Te Aka Wai Ora, que é o nome em Maori justamente, seriam profissionais treinados para lidar melhor com problemas das comunidades, incluindo lidar melhor com tradições e o conhecimento tradicional de algumas comunidades Maori, e também o idioma, porque tem 17% da população da Nova Zelândia Maori, e parte deles, especialmente os mais velhos, poucos sabem de inglês, ou então tem uma questão cultural em não usar o inglês. Da pessoa, eu sou Maori, então vou ao médico e vou falar no meu idioma ancestral. Não vou ao médico ficar falando na língua do colonizador, digamos assim. Né? E, finalmente, tivemos mais um entrevero entre Filipinas e China, nas ilhas artificiais ali do Mar do Sul da China, com a guarda costeira chinesa colocando uma barreira, tipo uma raia gigante de piscina com boias, né, para impedir navios pesqueiros filipinos de aproximarem de algumas águas. E fechando esse primeiro bloco, também na quarta-feira que passou, as vítimas de crimes de guerra em Uganda receberão 56 milhões de euros em compensação financeira. Isso, são vítimas do ex-warlord, ex-senhor da guerra ugandês, Dominic Owen. Ele comandava, né, o exército de resistência do senhor, né, que era uma milícia cristã fundamentalista que atuava no norte do país. Exatamente. Ganhou uma certa notoriedade por conta da figura de outro líder, né, o Joseph Kony. O Kony, né, das crianças. Né? E tem uma versão ficcional dele, né, no filme 007 Cassino Royale, né, o início do filme e tal. Ele foi condenado, né, a 25 anos de prisão por 60 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele está cumprindo pena na Noruega. E as vítimas, cada uma delas, vai receber 750 euros. Tá? Ou seja, a quantidade de dinheiro parece grande, mas são 50 mil pessoas. Então, cada uma delas vai receber basicamente 4 mil reais apenas como indenização. Ele que, dos muitos crimes que está sendo condenado, um deles é justamente
o sequestro de crianças para serem crianças soldados, como ele mesmo passou por isso, né? Isso. Então acabou passando adiante, né? E tem um excelente filme sobre isso, que é o Beast of No Nation, com Idris Elba, que foi uma das primeiras grandes produções da Netflix. E não pôde concorrer aos principais prêmios, né? Porque ainda tinha aquela coisa, não lançou no cinema e tal, né? Hoje em dia você tem produções dos streamings que concorrem aos prêmios principais. E no vizinho Burundi, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, 9 pessoas foram mortas no último final de semana em um ataque do grupo Tabara, né, que também é conhecido pela sigla RED, do francês Résistance pour un état de droit al Burundi, né, resistência por um Estado de Direito no Burundi, que é uma milícia anti-governo, né, que é liderada por um ex-presidente do Burundi. Esse episódio deixou, infelizmente, 9 pessoas mortas, mas isso está ligado não apenas ao cenário político interno do Burundi, mas também ao conflito no leste da República Democrática do Congo. Lembrando, né, que Burundi e Ruanda, ambos fazem fronteira com a República Democrática do Congo e ambos passaram por genocídios étnicos ligados a Tutsis e Hutus, porém as populações diferentes que foram afetadas em cada país. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. 2 notícias da quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Ativistas indonésios criticam promoção militar de presidente eleito. O general Prabowo Subianto, né, que ao que tudo indica venceu as últimas eleições, embora a apuração ainda não tenha sido concluída, né, condenado por violações de direitos humanos na repressão da ditadura militar indonésia. Ele, né, como essa semana, como aí um dos últimos, quase último gesto, né, do presidente indonésio, o Joko Widodo, foi promovido a general de 4 estrelas. Tá? Ele que, como a gente mencionou, provavelmente vai ser presidente, e cujo vice é o filho do Joko Widodo, né? Então agora foi promovido a general de 4 estrelas, uma promoção, uma cerimônia cheia de pompa, né, no Palácio Presidencial. Não foi assim, saiu no Diário Oficial da União e pronto. Não, foi uma cerimônia, entendeu? Farda de gala e tudo mais, então, né, tudo que tinha direito. Da Indonésia a gente passa rapidinho pela Índia, tá? Com 2 notícias. A primeira delas é que o governo indiano afirmou, né, que vai questionar o Google, já que a ferramenta de inteligência artificial do Google, a Gemini, ela classificou o Narendra Modi como um fascista. Tá? As pessoas perguntaram lá, Gemini, o Modi é fascista? E ela respondeu, sim. Então o governo indiano anunciou que vai consultar, né, sobre isso. E o Narendra Modi, ele fez orações, tá, num templo submerso no Mar da Arábia. Tá? Um templo que se acredita que é dedicado a Krishna, tá? Que está, como eu mencionei, submerso. E ele mergulhou, tá, com equipamento ali para poder realizar suas orações nesse templo. Lembrando que ele fez isso por quê? Porque daqui a apenas alguns meses teremos as eleições indianas, né? E o nacionalismo hindu, né? Não só a questão religiosa, mas o nacionalismo hindu, né, é a grande plataforma do BJP, o partido dele. Da Índia, vamos passar rapidamente pela Coreia do Sul, já que o país registrou a menor taxa de fertilidade da sua história em 2023, com apenas 0,72 nascimento por mulher. Tá? Lembrando que a taxa de reposição é de 2 nascimentos por mulher. Então, 0,78 é um número bastante pequeno e a Coreia do Sul, a gente vai falar do Japão também, né? São países que lidam com o envelhecimento de sua população, falta de nascimentos. E a Coreia do Sul é um país conhecido por dar muitos incentivos para nascimentos. Tá? Desde 2006, o país gastou mais de 270 bilhões de dólares,
em programas de incentivo à fertilidade. E também na Coreia do Sul, o governo deu prazo até hoje, tá? Dia 1º de março, para que os médicos do país encerrem sua greve, tá? Já que cerca de 9 mil residentes de medicina do país estão protestando contra um plano do governo de modificar os processos de admissão nas faculdades de medicina. E no Japão, o país também registrou a menor taxa de fertilidade, tá, da sua história. Tá? E foi o 8º ano seguido, tá, de queda. O país também registrou uma diminuição não apenas no número de nascimentos, mas também no número de casamentos. E pela primeira vez foram registrados menos de 500 mil de casamentos no país em um ano. Tá? E no caso japonês, né, você tem uma certa ligação entre as duas coisas, porque filhos fora do casamento são muito tabu no Japão. Claro, filhos do casamento são muitas vezes considerados tabu em várias sociedades, né? Mas no Brasil tenho certeza que nosso ouvinte conhece duas pessoas que têm um filho sem serem casados formalmente, moram juntos, têm uma união estável, alguma coisa assim. No Japão não é o caso. Acordo propõe eleições em junho no Senegal. Lembrando que nós tivemos o adiamento das eleições que estavam previstas para o último dia 25 de fevereiro. O presidente Macky Sall anunciou que vai deixar o cargo na data original, tá, em abril, né, porque era para ter eleição 25 de fevereiro. Em abril teríamos a posse do novo governo. Ele disse que ele vai deixar o governo na data original e agora o diálogo com a oposição mediado pela União Africana está tentando encontrar, né, uma nova data para a eleição, e seria em junho. Então, entre o dia 2 de abril e junho, quem governaria o Senegal? Seria um governo interino? Enfim, como é que seria esse cenário? Ainda não sabemos. Também na costa africana do Atlântico, meu caro Matias, Gana decidiu seguir, né, o péssimo exemplo de Uganda e o parlamento de Gana aprovou uma lei anti-LGBT que criminaliza a promoção, patrocínio ou apoio a atividades impróprias, né? Prisão de até 5 anos. Tá? Vamos ver se a lei será assinada pela presidência. Tá? Por isso, é só por isso, tá? Isso que salvou Gana, né, de levar já um peão isolado de cara. Lembrando que relações sexuais entre 2 homens em Gana já são criminalizadas, especificando que são entre 2 homens. Tá? Já são criminalizadas em até 3 anos de prisão. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tiver um grupo que queira modificar a lei, pode ser, por isso, também criminalizado. Ainda no continente africano, notícia de ontem, quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Líder oposicionista do Chad é morto em troca de tiros. O Yahya Dillo, tá? Ele era um dos líderes do Partido Socialista Sem Fronteiras. Tá? É um partido, como o próprio nome diz, socialista, que tem como uma das suas bandeiras também a descentralização do Chad. Né? E a gente falou recentemente, né, do processo de referendo que nós tivemos no Chad sobre a centralização do país. Tivemos, então, segundo as autoridades do país, claro, né, uma troca de tiros entre integrantes do Partido Socialista Sem Fronteiras e forças de segurança, tá, na quarta-feira, na capital, perto da sede do partido. Tá? Segundo também as autoridades do Chad, tá? As forças, tá, os integrantes do Partido Socialista Sem Fronteiras, que teriam inicialmente atacado o quartel-general, digamos assim, a sede da polícia do Chad.
E outra coisa, como parte desse episódio, dessa troca de tiros, enfim, dessa troca de acusações, a internet foi suspensa no Chad nessa última quarta-feira. Ainda no Sahel, nós vamos do Chad para o Níger, já que a CEDEAO, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, retirou parte das sanções impostas ao Níger, tá? Como parte de uma ferramenta de diálogo e, segundo eles, para não afetar a população do Níger. Porém, algumas sanções ainda são mantidas e o grupo manteve que exige a libertação do ex-presidente do Níger, que ainda está detido pelas forças militares, né, pela junta militar que hoje governa o Níger. Então, que exige a libertação do presidente, usar o termo presidente, Mohamed Bazoum. Tá? Do Níger, ainda no Sahel, vamos para Burkina Faso, com duas notícias tristes do mesmo dia. Uma delas foi que, na vila de Essakane, bem no norte do país, uma igreja católica foi atacada durante a missa e deixou pelo menos 15 pessoas mortas, no que foi classificado pelo governo como um ataque terrorista. E na cidade de Natchaboane, que fica mais na região central do país, uma mesquita foi atacada e deixou pelo menos 25 pessoas mortas, tá? No que o governo também classificou como um ataque terrorista, porém não está claro se existiria uma ligação entre os dois. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Biden e Trump visitam fronteira dos Estados Unidos com o México no mesmo dia. Não existe coincidência. O Joe Biden conversou com agentes, né, da patrulha fronteiriça, ele visitou Brownville, no Texas, que fica no Vale do Rio Grande, né? E, enquanto isso, o Donald Trump conversou com integrantes da Guarda Nacional do Texas, tá? Aqueles mesmos envolvidos naquele episódio da cerca com arame farpado, e ele esteve em Eagle Pass, tá? Que fica mais ao norte de Brownsville. Tá? O Trump disse que o cenário parecia uma guerra e que o governo federal está deixando esses criminosos e terroristas entrarem em nosso país. Tá? Outras notícias ligadas aos Estados Unidos. Tá? A Suprema Corte, nessa semana, começou o julgamento de duas ações que vão determinar, né, se as Big Techs, né, se as grandes empresas das redes sociais, né, podem ou não impor, censurar conteúdos e se leis podem determinar a censura a conteúdos nessas redes. No dia 28, a Justiça do Estado de Illinois declarou que o Donald Trump não pode concorrer às primárias no seu estado devido às suas condenações. Porém, como o Trump tem um recurso sobre isso na própria Suprema Corte, a decisão está suspensa até a decisão da Suprema Corte, que anunciou na quarta-feira, dia 28, que também vai julgar se o Donald Trump tem ou não imunidade presidencial nos seus atos. Porém, a defesa do Donald Trump solicitou ontem, quinta-feira, dia 29, que seus julgamentos sejam adiados, já que os procedimentos judiciais nesse ano, né, no ano eleitoral, não seriam consistentes com a Constituição. É uma argumentação completamente freestyle, mas porque ele quer evitar alguma eventual condenação muito perto das eleições. E finalmente, meu caro Matias, eu queria repercutir a notícia que circulou por muitos lugares e muita gente compartilhando, né, como se fosse uma coisa linda e maravilhosa. Né? O que aconteceu? A senhora Ruth Gottesman, ela é viúva, tá, de um corretor de ações ali de Wall Street,
Ela tem 93 anos de idade e ela foi professora da Albert Einstein College of Medicine, tá? Uma faculdade de medicina do Bronx. E ela doou $1 bilhão, tá? Para a faculdade, se tratando da maior doação a uma faculdade de medicina do país. O falecido marido dela, né, era associado do Warren Buffett, né, o mega investidor, todo mundo conhece, né, e tudo mais. E a faculdade de medicina fica no Bronx, né, que é uma das regiões mais pobres de Nova York. Né? É o borough, inclusive, né, pensando nos 5 boroughs, é o borough mais pobre de Nova York. E isso significa que os alunos, tá, não vão precisar pagar as suas tuitions, né, para entrar na faculdade e não vão precisar pagar mensalidades, né, até o fim dos seus cursos. Tá? Como eu disse, isso foi muito celebrado e tudo mais. O gesto é legal, o gesto é bonito, $1 bilhão é bastante grana, tá? A felicidade dos alunos é absolutamente compreensível, tá? Se eu fosse amigo de um deles, se eu estivesse lá, é apoiar. Mas assim, não dá para um ensino de qualidade ser acessível dependendo da generosidade de viúvas de bilionários, tá? Então assim, para muita gente que compartilhou essa notícia meio de forma... Não, sim, olhando apenas o copo meio cheio, tudo bem, tem que ver a parte cheia e tal, mas assim, existem impostos para isso, tá? Existe... Se a pessoa pode doar $1 bilhão, tá? É porque, né? Então assim, o financiamento de um sistema público de ensino, de qualidade, que se pretende universal... no fundo, é incompatível com essa coisa que é muito, né? Essa coisa da filantropia, da caridade e tudo mais e tal. Que faz bem pro ego. Isso, então assim, repito, a alegria dos alunos é absolutamente compreensível, pois eles vivem numa realidade que eles teriam que pagar ali centenas de milhares de dólares, tá? Durante o seu curso. Mas... tem um outro jeito de ajudar uma região pobre da cidade a ter um curso de medicina bom e que as pessoas possam frequentar. Se chama universidade pública, tá? Então, é claro que essa discussão não se esgota nesses breves minutos, mas assim, me chamou a atenção o tanto que compartilhar essa notícia como se fosse um grande exemplo mundial. Não é um exemplo mundial, isso daí na verdade é um exemplo do que não se deve fazer, até porque nesse momento tem milhares, dezenas de milhares de estudantes e estudantes universitários que começam suas vidas já com dívidas enormes. Tá? Começam suas vidas profissionais já com dívidas enormes de financiamento universitário e tudo mais. Então assim, mas você está falando isso, Felipe, porque você é um comunista. É só olhar para a Alemanha. Olha para o sistema universitário alemão. E ainda tem a característica que a gente pode discutir que lá não é universal. Né? Lá você tem, basicamente desde o ensino infantil, quase você já começa o ranqueamento dos alunos. Tá? Mas assim, então olhemos para as universidades públicas de medicina no Brasil, que são extremamente conceituadas, né? São extremamente concorridas e são públicas. Né? Enfim, então é isso. É uma notícia. Eu fiquei negativamente surpreso com tanto de compartilhar essa notícia, como se fosse assim, nossa, né, o mundo ideal. Não, gente, o mundo ideal é para uma pessoa de origem pobre não depender da generosidade de uma viúva de bilionário para ela poder estudar medicina. Entendeu? Já que querem falar tanto, a gente sempre fala aqui, né? Querem falar tanto em meritocracia e tudo mais, então beleza. Então a coisa mais meritocrática que existe no mundo é um sistema público de ensino de qualidade. Você dá o mesmo ensino para todo mundo e deixa todo mundo, pelos seus esforços e habilidades, chegar onde puderem. E o mundo ideal não é um privilégio ver daqui. Ou então o mundo não é um morango, já diria Casimiro.